Tá gostando dos meus vídeos novos? Eu gostei. Os últimos, tu fala aquele da Apple? Eu gostei mais ou menos o último, né? Porque não, o do McDonald's? Sim, do McDonald's, da Apple. Aquele que tu fala assim, McDonald's não é um McDonald's por conta do hambúrguer. É isso? Viu como eu assisto os vídeos? É por causa... Eu achei que tu ia falar que era por conta dos imóveis, né? Porque no filme do McDonald's ele fala sobre os imóveis. Daí tu veio falar de processos, né? Mas é interessantíssimo. Você sabe que eles faziam, né? Tipo assim, até em campo mesmo. Esse filme é muito bom, né? Fome de Poder, eu acho que é o nome do filme. Vejam, exatamente. Aliás, estamos aqui no Parque Ibirapuera. Para gravar mais um episódio de quê? Parque dos Paulistanos para gravar Vulnerabilidades. Hoje a gente vai falar sobre o peso da demissão. Peso da demissão. Olha, isso é um assunto que vem muito no nosso dia a dia, que as pessoas nos trazem também, que é essa sensação de que eu tenho que demitir alguém que é próximo, eu tenho que demitir alguém que não tá rendendo bem, mas eu fico naquela dúvida, como fazer uma demissão? Será que a culpa é minha que contratei? Será que a culpa é minha? Ou até o momento da demissão em si. Tem pessoas que são mais secas e diretas, tem pessoas que querem justificar durante muito tempo. Né? Tem dores que a gente faz com que elas se tornem mais longas, né? E às vezes a gente pode ser mais breve, sendo empático e causar menos transtorno, né? Mas antes disso, quero dizer para vocês comentarem tudo que vocês sentem em relação a demissões, as angústias de vocês, se vocês sentem esse peso. A gente lê todos os comentários que vocês colocam aqui no YouTube, no Spotify também. E é importante que vocês deem esse reporte, porque a gente vai melhorando os episódios, né? Vai trazendo novos assuntos. Se tiver algum assunto também que vocês acham legal a gente tratar, que vocês têm de vulnerabilidade como gestão, coloca aí, curte e se inscreve no canal, viu? Se inscreve no canal. Mas eu adoro ver os comentários lá no YouTube. Sim, é maravilhoso. Adoro. E também quando postam lá quando é crítico stories, também é legal. Eu sempre mando pro Fabiano, o pessoal disse tal coisa, podia melhorar, também. não sei o quê. Daí a gente já adapta pro próximo. Exatamente. Né? Inclusive nesse, o que a gente vai seguir é tentar seguir mais o roteiro, né? Porque os feedbacks não deram. A gente foi um dos feedbacks de vocês. Demais, né? Então tá, vamos começar pelo roteiro. Vamos lá. Fabiano montou umas perguntas desafiadoras aí. Hoje eu quero fazer perguntas a ele, né? Mas na verdade é pra gente refletir um pouco sobre essa questão da demissão mesmo, porque existe um peso emocional, né? Eu passo por isso, são 16 anos que eu sou empresário, no começo eu não tinha funcionário, mas depois eu comecei a ter, e isso foi causando às vezes algumas angústias em mim. Às vezes a gente se angustia até na hora da admissão, porque a gente já pensa que se aquela pessoa não der certo, você vai ter que demitir em algum momento. Tu pensa isso? Durante a admissão tu pensa Sim. Porque, bom ponto esse teu, porque às vezes a gente contrata uma pessoa e eu já gosto de deixar claro todas as regras do jogo para eu não me sentir culpado numa demissão. Entendeu? Isso. Então já começa aí a análise. Muito claro mesmo. Querida, às vezes inclusive as pessoas elas têm que sair de um emprego e aí ela tem uma estabilidade, mas ela quer trabalhar na tua empresa. Não, mas eu... Cara, só um pouquinho. Existe uma aposta de ambos os lados aqui. Exatamente. Tu tá abdicando de algo, mas eu não posso te garantir uma vaga e estabilidade aqui. Vai depender do teu desempenho, etc. Então, tu tem que deixar isso muito claro para que depois a pessoa não se sinta, mas me venderam uma ilusão, né? Também tem essa forma de condução que é importante estar alinhado. Mas eu deixo tudo muito claro. Por exemplo, né, quando eu vou contratar e essa pessoa já está no emprego, ela quer sair de um emprego, ela quer ir lá pra tática, a gente sempre deixa muito claro que aquela permanência não depende da gente. Por quê? Porque, por exemplo, e não faz muito tempo que a gente contratou uma pessoa que tinha um emprego, que foi para nossa empresa de contabilidade e que tinha acabado de engravidar. Então você imagina, tem uma questão pessoal também, uma responsabilidade, uma nova vida chegando. Então isso, alguns departamentos eu faço questão de conduzir o final ali. Eu quero conversar com a pessoa antes de contratar. Passou em tudo, passou nas provas, a gente aprovou, mas eu faço questão. Então eu vou lá e converso com a pessoa. E aí eu gosto de falar para ela como é o nosso modus operandi, o que a gente espera, e de uma forma até mais potencializada, sabe? Para depois não dizer que a gente não foi claro. Uma última admissão que eu fiz, eu falei, olha, eu já vi seu currículo e vi que você tem aptidão para o que você vai fazer aqui, caso você seja admitida. Mas deixa eu falar para você o que é que acontece. Você viu que eu sou aceleradíssimo, você viu que a empresa é aceleradíssima, nós temos muita velocidade, é muito critério, é muito processo, é muita tecnologia, e aí você tem que gostar disso, porque senão você vai perder tempo aqui. E a gente vai ter que desligar, não faz só parte da gente. E aí a pessoa entendeu, né, o que estava acontecendo, e eu falei, você quer realmente trabalhar, você quer trabalhar num lugar desse jeito? A pessoa disse, quero.
e admitir. E aí tá, ó, excelente. Mas mesmo assim fiz 2 contratações. Tudo assim, bem, mas mesmo assim isso não te tira a culpa de tu ter errado naquela contratação e tu ter que fazer uma demissão depois, né? Sim, Cara, isso me tira. Te tira? Me tira 100%? o peso. Assim, não sei se pra todo mundo, mas pra mim, Fabiano, me tira 99%. Quando eu deixo muito claro, quando passa por mim, que eu sei que eu trouxe esse nível de consciência pra pessoa e que ela se comprometeu, ela disse que queria, que ela tem esse modus operandi, eu fico mais tranquilo. Sabe quando eu me sinto mais culpado de fazer uma demissão? É quando chegou o momento da pessoa que está impraticável continuar e eu não dei feedbacks suficientes de alerta. Não, isso é horrível. Para que a rescisão de fato fosse justa, digamos assim. Tipo, a pessoa, ela não tinha a plena consciência de que de fato estava correndo risco de sair, entende? Isso me destrói como gestor. Porque eu não tenho mais tempo de dar aquele feedback, porque eu não posso mais manter aquela pessoa na operação. Eu vou ter que fazer esse desligamento e eu sofro com aquilo ali, entendeu? Porque eu sei que a pessoa vai sofrer com aquilo ali. Não, já viveu situações como essa, assim, do tipo, cara, infelizmente não dá. Que pena que eu não fui melhor gestor em ter acompanhado isso antes. Eu devia lá no começo já direcionar isso. Eu falho muito com isso, pela falta de tempo, porque a correria do dia a dia. Mas então, aí tem 2 lados pra mim. Eu tenho o meu lado racional que diz o seguinte, olha, como líder, o bom líder, o objetivo dele não é só manter as pessoas. É desligar aquelas que não fazem sentido para a operação e que a sua empresa também não faz sentido para elas. Na velocidade certa, né? Na velocidade certa. Acho que o maior desafio nosso de liderança é o time dessa demissão também. Porque a gente mantém aquilo ali durante mais tempo do que deveria, porque a gente tem uma ligação, né, com as pessoas. Não tem como não ter uma ligação emocional, enfim. Não, e a gente vai mantendo, vai dando mais tempo e aquele negócio vai se agravando. Sabe que eu desliguei uma pessoa, né, recentemente. Eu nem sei se eu falei no outro episódio que a gente gravou, já tá, inclusive, nos canais, já tá disponível, mas eu desliguei rapidamente porque eu comecei a perceber que a gente estava sendo nocivo para essa pessoa. Sim. Olha aqui, então há uma dicotomia nisso, assim, Tem isso também, né? A gente está fazendo... Tu entende que a empresa está fazendo mal para a pessoa. E eu entendi que a gente está fazendo mal. Então, assim, eu disse, cara, olha só, por mais que eu ame a minha empresa e eu saiba que nós estamos certos, nós não estamos fazendo bem a essa pessoa, porque o comportamento da pessoa começou a mudar. Você já percebia que a pessoa vivia mais angustiada, que a pessoa já estava começando a ficar mais solitária no canto. E quando eu chamei para conversar, essa pessoa disse, não, eu tô feliz aqui. Eu falei, você não tá. Você acha que tá, ou você não quer aceitar que você não está feliz. Mas você não está feliz e eu vou precisar desligar, a gente vai encerrar esse ciclo aqui. E no futuro, talvez breve, você vai entender que foi a melhor escolha da gente. Por quê? Porque, cara, não tem como uma pessoa dar grandes resultados se ela não está feliz, se ela está tensa, se ela não consegue acompanhar. E não consegue acompanhar não é por uma questão de falta de liderança, porque eu até me dediquei mais do que o normal, para falar a verdade, sabe? Eu me senti um pouco responsável ali porque essa admissão foi feita por mim. Não. Mas, tanto que teve uma hora que eu soltei para dizer assim, será que eu não estou controlando tanto a ponto de estar mexendo na autoestima da pessoa e a pessoa não está conseguindo evoluir? Sim. Então deixei solta também e não funcionou. Uma pessoa excelente, mas assim, e um profissional muito bom, só que para nossa empresa, na velocidade da gente, da forma da gente, na identidade da gente, não dava certo. Sabe que eu fico pensando sobre... Tem vários processos numa demissão que afetam o gestor, né, psicologicamente. A gente tá num bretado aqui, né? Vamos dar a volta por aqui, ó. Vamos fechado no parque. Tem nem pra onde ir. Tem pra onde ir. Onde é que pega, Fabiano, assim, a questão do pensamento de uma demissão? Porque eu já fiz muitas demissões difíceis demais de fazer. Por quê? Porque envolve sentimentos com pessoas de muitos anos. Sim. E, cara, todo mundo se transforma ao longo de anos. E se as pessoas que não conseguem se adaptar às mudanças do negócio e às mudanças que os clientes exigem, elas acabam ficando para trás. E aí tu tenta trazer com feedback, tu tenta trazer... E por compaixão, por como é que eu posso dizer? Gratidão, a gente vai mantendo e dando chance, até que chega um negócio que a gente tem que dizer, cara, não vai mais dar. E tem vários exemplos de demissões que são libertadoras para a equipe e para a pessoa que se vai. A pessoa muda de vida, a pessoa precisava daquele empurrão também, porque ela estava acomodada, tu entende? Então, a renovação de ciclos, ela é uma das coisas mais importantes para profissões. Eu mesmo, nos seguidores me falam que
cara, saí de um escritório, fui fazer um negócio que eu nunca tive coragem, abri um negócio, ou fui para um outro que estou muito mais feliz. Então, as pessoas mudaram de vida também, ou por atitude própria ou por atitude da empresa. Então, a demissão em si, aqui, a gente está falando muito sobre essa culpa, sobre tudo mais, é uma visão um pouco egoísta do negócio em si, né? É uma visão egoísta, mas ao mesmo tempo é uma visão que a gente tem que entender que ela precisa acontecer para as coisas serem renovadas, para que as coisas possam fluir melhor, né? E as pessoas têm que entender com maturidade, essa é a questão. A gente leva muito para uma mágoa pessoal e acaba levando para um lado que não deve ser. Cara, beleza, não deu mais certo. Sabe o que eu mais amo numa relação de demissão? É a continuidade do relacionamento saudável. Porque o mundo é muito pequeno, cara. E principalmente na tua cidade, tudo gira. Então eu nunca sou ingrato com quem é grato comigo, tu entendeu? Exato. Se eu tiver a oportunidade de encaixar aquela pessoa em outro lugar, se eu tiver a oportunidade... Porque não serviu ali pra mim, mas pode ser pessoa maravilhosa durante muitos anos, vai servir pra outras pessoas. Vai ter outra energia pra outro lugar, vai ter outra energia pra outros negócios. Exatamente. Então, as pessoas não são descartáveis, ela só não está servindo naquele momento... pro teu negócio. E a gente não tá falando em relação à idade. Mas eu acho que isso que é o que mais gera culpa, tá? Não, porque quando a gente pensa, pô, mas o cara tem filho, o cara tem isso, o cara tem aquilo, quanto tempo tá aqui, se doou pra empresa. Mas a gente tem que entender que um negócio é a doação pessoal, a construção da pessoa como profissional e o tempo dela dedicado à empresa, porque ela também tava com seus interesses de crescer, de receber mais, tudo mais. É uma troca. Cara, pois é, isso é uma coisa que eu não... Assim, veja... Realmente, o que você trouxe aqui é importante a gente entender. Num caso como esse específico, que a pessoa está saindo porque ela está há muito tempo na sua empresa, porque ela já não acompanha algumas atualizações, porque ela também não quer, tá? Ela também não quer, ela já fez muita coisa ali. Mas aí que tá, muitas vezes diz que quer. Tu vai, tu conversa, não, eu vou fazer, eu vou querer. Não faz, não tem. Cara, mas boicota também, tá? Boicota a operação e boicota quem quer, tá? Exato. E aí, assim, não é por mal, gosta da empresa, mas não quer sair da zona de conforto, então acaba boicotando. Então você liberta essa pessoa logo, faz com que você não desgaste uma relação, né? E isso é bom. Mas também tem aquelas pessoas que você falando assim, o mundo é pequeno, né? A pessoa se dedicou muito à nossa empresa. Cara, dependendo da empresa, né? Claro, porque tem muitas empresas, e também como tem muitos colaboradores que não entregam o que deveriam entregar. Eu falo em relação à minha empresa, por exemplo, eu não sinto que fico devendo qualquer coisa. Independente da quantidade de tempo que essa pessoa passa na minha empresa. Porque a gente se dedica tanto, a gente respeita tanto, a gente se compromete tanto pelo nosso colaborador, a gente tem eles ali dentro como... por exemplo, eu olho para a vida deles, a gente acompanha algumas coisas e vê tanta evolução e prosperidade na vida deles e a gente fica tão genuinamente feliz com isso, de proporcionar isso no sentido de trabalho, para que eles tenham como... Que a gente, quando a pessoa não faz o que tem que fazer, por exemplo, quando ela não se doa como deve se doar, ou quando ela se doa, mas chegou um momento de repente ela ir para um outro lugar, a gente quitou as nossas obrigações. Agora o que a gente tem? Uma gratidão, aí vem para um Uber Delivery de entrega. Tipo assim, olha, agora eu tenho essa gratidão por essa pessoa, o respeito que ela teve pela minha empresa, eu quero inseri-la no outro lugar, eu quero que de repente a gente possa ajudar de uma outra forma, mas não como um saldo devedor, não tô devendo isso a ela. Entendeu? Tá, mas eu quero falar sobre as tuas vulnerabilidades, tu não me escapa hoje. Não, mas eu falo. Não vem me dizer que tudo é perfeito lá na Tati, que todo mundo é feliz de sair de uma demissão. Eu quero saber da tua culpa, quando que tu ficou assim, não dormiu de noite porque eu tinha que demitir alguém muito importante, ou após aquela pessoa sair, tu falou, pô, será que não foi um erro ter tirado essa pessoa, né, nesse momento? Eu me sinto muito angustiado quando eu perco uma pessoa porque a pessoa pediu pra sair e a gente não queria que ela saísse. Também envolve isso, eu fico muito angustiado, né? Porque aí eu digo assim, cara, o que é que faltou na gente? Porque a gente vai perder uma pessoa muito boa, uma pessoa que gostava de trabalhar na nossa empresa, que entregava muito, e aí eu me sinto devendo. O que é que eu não entreguei para essa pessoa? Uma coisa que me tirou muito, não me tirou o sono, mas me deixou chateadíssimo, e não faz muito tempo também, tá? A gente fez um desligamento de uma pessoa, e essa pessoa me mandou uma mensagem extremamente desaforada. Ah, é? Foi. Mas assim, veja só, a gente admitiu a pessoa, eu fiz no final ali a seleção final, eu perguntei muito, você tem capacidade de entrar nesse cargo? Você tem. O que acontece? Eu acompanhei, chamava a gerente do departamento, né, a gerente liderava ali, pressionava, a gente fez participei de várias reuniões. E aí quando a gente fez a demissão,
eu não pude participar da demissão. Na verdade, eu quase nunca participo, sabe? Só em alguns casos específicos. E aí eu fiquei muito chateado, eu fiquei bem chateado porque essa pessoa saiu e eu estava viajando. Na verdade, quando eu saí do avião, eu recebi uma mensagem da pessoa dizendo que eu tinha sido extremamente, eu não tinha tido respeito com ela, que eu tinha faltado com consideração, que eu deveria ter conversado para fazer a demissão também, que a empresa da gente era uma farsa. Isso te feriu ou isso para ti não representa a verdade? Assim, tu consegue te blindar disso? Não representa a verdade. Para mim fica muito claro que não representa a verdade. O que me deixou chateado foi a falta de reconhecimento de tudo que eu fiz por essa pessoa, porque ela já deveria ter sido demitida há mais tempo. Entendi. E eu passei por situações em reuniões constrangedoras com clientes, de apresentações de entregas da pessoa assim na hora, que eu fiquei constrangido com aqueles erros e com aquelas faltas. E aí eu podia ter chamado de uma forma mais pragmática, ter chamado a gerente, e aí eu fui ensinar a pessoa. Isso, tu vai pra pessoa na reunião sem revisar? Tipo assim, confio, vambora, então, apresenta lá. A gerente tem o dever de fazer. Cara, se eu me exponho pro cliente, pelo menos uma revisadinha eu dou antes. Mas a gerente estando lá... Pra questionar, pra eu preparado, entendeu? Pelo menos eu sei aonde, né? Fui eu, a gerente e essa pessoa. E aí então eu achava que a gerente tinha visto completamente tudo. Pois é. E assim, 90% tinha sido visto, mas o cliente pediu aquilo. Sempre assim. E aí, quando ele pediu aquilo, que abriu. Sabe quando você esfria da cabeça até os pés? E assim, não era um cliente qualquer, tá? E aí, como um cliente maduro, ele entendeu, ele não questionou, ele entendeu que fazia parte de um ajuste que ia ser feito. Mas aquilo não era para ter acontecido. E aí o que acontece? Quando eu voltei, o que foi que a gente fez? A gente tentou treinar, trazer percepção, consciência de que tinha que revisar tudo, várias coisas, durante muito tempo. Até o ponto, eu cheguei a fazer reunião individual com todas as pessoas e a gerente, todas as pessoas da equipe daquele departamento, só para falar diretamente com aquela pessoa sobre uma situação, para que ela não se sentisse exposta. Então eu fui chamando individualmente cada pessoa da equipe junto com a gerência, né? E depois, ou seja, a gente fez de tudo. E aí, ainda assim, eu recebi uma mensagem, assim, foi uma mensagem longa, mas de várias acusações, e falando que a empresa era uma farsa mesmo. Então, assim, foi complicadíssimo. Eu até comecei a responder, e aí depois eu cheguei a responder alguma coisa, apaguei. Isso eu vou apagar, nunca vou responder, porque deixa a pessoa pensar. Isso é um equilíbrio, né, do gestor, de não responder no ato de raiva, ou de, enfim, impulso, né? Mas isso me deixou chateado. Isso me deixou porque foi um esforço meu também, e até a gente tentou fazer isso ficar, assim, a gente tentou fazer essa pessoa evoluir, mesmo ela num cargo que ela já deveria entregar aquilo, mas entendeu? Aí tu fez a tua parte nisso, mas tu te culpa por isso também, pra pessoa não ter aquela visão que tu teve, tu entendeu? Acho que essa é a culpa. Pô, por que ela não conseguiu enxergar isso que eu estou enxergando, né? Exatamente. Isso é ruim, isso, né? Assim. Mas eu fico muito triste quando eu perco pessoas que eu gosto, que eu sei que gostam da minha empresa, e que alguém foi mais atraente, alguma empresa de contabilidade foi mais atraente, e a pessoa, por mais que gostasse, foi embora, entendeu? E tem decisões que são difíceis. Por exemplo, a gente perdeu uma pessoa que eu não participei ali. Quando eu entrei, eu tomei um susto porque ela estava se despedindo. A gente proíbe, tá? Essa parte de despedida no offboard da gente. Então, proíbe porque a empresa fica de luto, né? Porque, afinal de contas, muitos são amigos. Então, é terrível, assim. Uma vez eu fiquei, parecia que a nossa empresa passou uma semana de luto por conta de uma demissão. Mas, assim, não tinha nada demais, era simples, a pessoa estava querendo até ir embora porque ela queria mesmo ir embora, só que foi um teatro tão grande, armado assim, sabe? Mas foi um teatro mesmo, isso foi um teatro. Que eu olhava assim, dizia, cara, não é possível que isso está acontecendo dentro da minha empresa. E a gente permitiu que isso acontecesse de alguma forma, a gente perdeu o controle. Ficou aquele peso na empresa, sabe? Tipo assim, e o pior, como a pessoa estava indo embora porque ela queria, então parecia que tipo assim, olha, vocês estão ficando nesse inferno aqui, nesse lugar horrível, já deixou a energia aqui, eu tô indo para outro lugar. Isso foi uma coisa, isso me deixou mal por eu não ter conseguido controlar isso antecipadamente, sabe? Sabe que essa questão do tempo de demissão uma coisa que tu fala bastante também, que são coisas que o negócio tem que ter como inegociável. Então, por exemplo, assim, quando uma pessoa ela é uma erva daninha lá na operação e ela tá falando mal da tua empresa pelas tuas costas, mas na tua frente ela é um anjo, o que acontece muito,
mas pros colegas ela tá falando mal de um processo, tá falando mal de uma pessoa, tá falando mal da empresa como um todo. Cara, a pessoa que quer trabalhar contigo, principalmente em cargo de liderança, ela tem que gostar do negócio que está. Ela tem que ser apaixonada como tu é pelo teu negócio. Exatamente. Ela tem que, putz, eu acredito nesse troço aqui junto contigo. Exatamente. E se a pessoa tá fazendo tramóias ali que não representam isso, cara, não tem solução. Tu pode conversar com a pessoa, porque é muito difícil para um gestor estar isso é uma baita dificuldade, que é o quê? Como é que eu digo pra uma pessoa, dizer, olha aqui, querido, você tá falando mal da empresa por aí, como assim? Me explica. Como tu não consegue ser tão direto com a pessoa. Isso vem, né, de bastidores até ti, e tu sabe o que tá acontecendo. Claro. Porque se tu encarar a pessoa diretamente, ela vai te dizer, eu nunca fiz uma coisa dessa. Exatamente. Então não nem adianta. Mas tudo bem, às vezes eu acho até necessário, porque pelo menos a pessoa tá ciente que tu sabe. Exatamente. Mas pra ver se para. Mas, cara, eu vou te falar, quem faz isso não para. Não para, Tá? porque quem faz isso não isso para. vira doença. E aí o que acontece? Quanto mais tempo se mantém, mais aliados naquela tramóia fica. E aí a pessoa vai embora depois que tu demite tardiamente e ela começa a levar as pessoas embora, dizendo, não sei o quê, né, porque ela conseguiu entranhar na operação. Cara, teve uma pessoa lá, assim, que, meu Deus, assim, olha, o que ela tinha de bom no começo, ela dobrou para o mal no final. Assim, é uma coisa impressionante. Ela contaminava tudo, nada na empresa prestava. Tipo assim, hoje vamos dar água de coco a todo mundo aqui porque a gente quer todo mundo feliz com água de coco que a gente sabe que vocês gostam. Ela dizia que a água de coco, de repente, estava gelada demais e todo mundo ficou gripado por conta da água de coco. Meu Deus! Cara, assim, era de coisas muito simples, assim, até mais complexas. Sempre era um nível de complexidade altíssimo. E eu tentei resgatar a pessoa, porque afinal de contas ela era uma pessoa que gosta, tentei entender até o que foi que causou aquela, porque veja, uma pessoa gosta da sua empresa, de repente ela odeia, o que é que aconteceu? Fabiano, tem pessoas que elas vestem uma carapuça, assim, vestem um personagem. Eu vejo isso claramente, sabe? Só que acho que me enrolam. Tipo assim, a pessoa vira um ator na tua frente, tudo ensaiado, os movimentos, né? O discurso e tal. Cara, eu sei que tu tem outro por dentro, entendeu? Não adianta, sabe? A gente percebe isso. A experiência, né? A experiência te diz, tu vai não vem com esse papo. No processo. Eu tento ser o mais direto e objetivo com as pessoas em nível de feedback, de dizer, olha só, esses pontos aqui, não tem como. Às vezes falta na gente também ser mais direto. Eu gosto de ser muito direto com as pessoas, de dizer assim, ó, olha só, porque, em geral, quando a gente conversa para dar feedback com as pessoas, a gente vai comendo pelas beiradas, vai tentando chegar no assunto. Vai chegando no assunto aos poucos e tal. Mas, assim, tem vezes que não adianta mais. A pessoa não entendeu o recado. Ela vai ter que entender o recado de forma mais direta. Ó, precisamos melhorar esse ponto. Qual o plano de ação para isso? Tal. Tá de acordo? Tá entendendo? Faz sentido para ti isso? Porque tem que fazer sentido pra pessoa. Se não fizer sentido para ela, ela não concordar contigo, ela não vai mudar. E você sabe se ela disser que faz sentido, mas você percebe que não faz. Sim, exatamente. Quando ela te diz que faz, você sabe que não faz, então beleza, então já tá feito o feedback, entendeu? E a demissão, ela tem que acontecer de uma forma mais natural. Pra mim, como é que é um processo de demissão perfeito para que ninguém se sinta culpado? Tá. Feedbacks periódicos. Essa é a pergunta que eu ia fazer a você. Feedbacks periódicos com avaliações claras com plano de ação em relação a quais são os gaps que a pessoa precisa melhorar que está afetando a operação. Isso. Tá entendendo? É isso. Vamos dar exemplos aqui. Teu retorno em relação a atendimentos é precário. As pessoas têm que insistir para te dar retorno. Nós não podemos mais insistir, tá? Ponto. Olha só, isso é totalmente tangível de medir. Não dá para ser coisas subjetivas. O comportamento. Comportamento é uma das coisas que mais tem que ter feedback hoje em dia, é comportamento. Tá, mas teu comportamento... As pessoas querem... Cara, e outra coisa, assim como eu sou prático, quem tá comigo é prático. Tá, mas o que eu faço errado no comportamento? Eu tenho que dar exemplos práticos. Cara, a atitude que tu teve com pessoa assim assada, a forma que tu fez não foi correta. Porque tu devia ter feito assim, ó... Pensa pelo lado da pessoa, como é que se sentiria dessa forma, sabe? Exatamente. E aí tu explica pra ela qual é o comportamento que tem que ser adequado. Exatamente. Para manter a equipe, para se manter numa equipe, etc. Tendo isso, e ainda dizendo assim, olha só, uma coisa é um feedback inicial, uma avaliação inicial, e dizer, estamos de acordo, a pessoa, não, vou junto, tal. Não melhorou, eu volto a conversar com a pessoa, e eu falo com a pessoa assim, olha só, aqueles pontos que a gente não melhorou. Se continuar dessa forma, a gente não vai poder continuar. Eu tenho que deixar essa clareza pra minha consciência não tá... É claro. E a dela também tá claro, entendeu? A pessoa tem que estar claro que isso, olha, se eu não mudar isso aqui, eu não vou ficar nessa empresa. Até eu acho que pra mim esse é o processo mais adequado. É o processo mais adequado, mas isso, veja só, e aí é aquilo que a gente traz como consciência. A gente não pode sempre receber o peso da demissão.
Porque às vezes a gente ainda tenta isso e se pergunta, será que se eu tivesse tentado um pouco mais? Será que se eu tivesse falado daquele jeito? Será que se eu tivesse sido menos direto? Será que eu não mexi com a autoestima da pessoa quando eu falei desse jeito e ela não evoluiu? Não, e essa é a minha maior vulnerabilidade. Porque eu quero insistir muito na melhoria da pessoa. Só que até o nosso RH fala assim, não adianta a gente querer mais do que a pessoa quer. E aí tu fala assim, cara, mas não, agora vai melhorar, porque melhorou uma coisinha ali. Eu chamo, tem pessoas que são que nem pneu furado, sabe? Tá com um prego ali, e aí tu vai lá e enche, ele pum, fica cheio. Energia, vai pra cima. Exato. Só que tem um furinho ali, vai esvaziando. Passa 2 semanas, volta a ser o que era. Exatamente, total. Porque faz parte, porque veja só, por exemplo, tinha uma pessoa que trabalhava lá na Tática que ela era uma pessoa que ela não tinha empatia. O nível de empatia dela como ser humano era baixíssimo. Então, uma pessoa dessa ela não pode fazer atendimento. E foi um caos, porque ela foi de encontro à cultura da empresa. Então começou uma confusão muito grande. Tá, isso que eu queria entender contigo. Isso é inegociável. Isso é inegociável. Tá, mas inegociável a que ponto? Tu diz assim, cara, isso aqui é inegociável. Se tu tiver mais uma atitude dessa, tu tá fora? Tá fora. É isso, é essa clareza absoluta. E assim, vou dizer pra você, a gente fez 2 vezes, e a segunda vez, esse papo que você trouxe, na verdade, esse feedback, essa cultura de feedback que você trouxe aqui, que é muito importante, a gente fez na segunda vez. Que nem sempre é cumprido, só pra deixar isso claro, porque isso é um mundo perfeito. E é isso que eu te falei antes, pra mim a maior culpa é não ter feito isso a ponto de demitir uma pessoa. E eu me senti que eu tô injustiçando a pessoa por ela não ter tido a oportunidade de melhoria, tu entendeu? Mas veja, o que é que acontece? A gente enxerga também, Lucas, quem é que vale a pena a gente desprender tanta energia. Também tem isso. Porque assim, veja, quando eu falo pra eles lá, digo, olha, quando eu tô reclamando de algo com você, é porque eu acredito que você pode fazer melhor. Se eu olhar pra você e perceber que você tem uma limitação, que você não quer fazer, eu não vou te chamar, eu já vou dizer, gente, não eu adianta botar energia em quem não quer. Não vou colocar energia nisso. Então, tipo, é uma coisa que isso eu me sinto muito confortável. O que é que me angustia em mim, que é um problema meu, de identidade minha, e aí eu estou trazendo essa minha vulnerabilidade, mas não só uma vulnerabilidade, mas uma dificuldade minha, mas é até existencial, porque é o meu comportamento. Veja, eu sou o líder de uma empresa, né? E claro, as pessoas me têm muito como referência lá. E como sou o dono, então, claro que tem aquela coisa, olha, a última palavra é dele, né? É a dele e da Priscila. Só que veja, eu sou uma pessoa naturalmente muito educada. Eu me considero uma pessoa muito educada. Eu sou uma pessoa que chego de manhã, eu tô com vários problemas, eu vou dar um bom dia, extremamente educado para todo mundo. Às vezes eu fico até um pouco mais tempo no carro, e aí saio do carro para entrar porque eu não quero contaminar ninguém, porque eu respeito as pessoas, porque eu não me acho no direito de mudar o dia de ninguém que começou o dia bom. Enfim, ninguém fez. Tem até também, então, né? A energia de cada um, né? Até aquele momento, ninguém me causou nenhum problema. Eu estou chegando na empresa, então eu não posso descompensar ou travar a energia da empresa. Ainda mais que chega às 10h30, 11 horas da manhã, né? Bem tranquilo, o pessoal já foi que ele mudou a rotina agora, que ele não contou pra você. 9h30. Ele vai pra academia ali umas 8h30, entendeu? Vai dar uma caminhada na hora de Marcelo tomar uma água de coco, eu vi esses dias ele fazendo isso. Fiz na quinta-feira, tava precisando. Mas tu mudou esse hábito, né? Isso ali é uma coisa que eu admiro muito, Fabiano, que ele bota na cabeça dele, vai fazer tal coisa e vai, cara. Até o yoga agora, que ele tava gostando, adorando, chamou o yoga pra... É que ele não gosta de pessoas muito, assim, né? Porque eu já vivo no meio de um monte de gente. Ele não gosta de conviver muito, então agora ele disse que não gostou do yoga coletivo. Não gostei. Agora ele gosta do yoga individual. A minha personal faz às vezes umas aulas do em rico, grupo. né? O rico ele gosta de uma individualidade. Olha, a minha personal faz umas aulas em grupo às vezes, que é legal. Eu falo, olha, não conta comigo pra isso, me pede um presente. Mas por que tu acha que é pagação de mico? Não, é porque é muita energia. Eu sou uma pessoa que sinto muita energia das pessoas. Então, eu sou muito... Quando eles estão fazendo yoga lá, mostra lá o pessoal fazendo yoga. Estão fazendo yoga. É yoga aquilo ali? É uma delícia. É yoga aquilo ali? É sim. Então não chega perto, não gosta de gente fazendo yoga, então... Não, mas a questão não é essa. A questão é que, tipo assim, eu sinto muito a energia das pessoas. Então eu tô indo pro yoga pra me concentrar, pra tentar um equilíbrio. Aí tem lá uma pessoa falando com a outra, tem outra pessoa com a cara feia, porque eu fui pra um yoga uma vez no grupo, a mulher chegou, ela precisava de um psiquiatra, não era nem um psicólogo. Tomar remédio mesmo. Era tomar um remédio, enfim. Mas voltando ao assunto aí o que acontece? Eu sou essa pessoa, só que essa minha dificuldade que me traz uma vulnerabilidade a ponto de às vezes eu me sentir até um pouco, inseguro. Quando eu vou dar o feedback, as pessoas esperam o Fabiano, eu tô de óculos ainda, as pessoas esperam o Fabiano mais emocional e bonzinho, porque elas confundem com a educação. E isso causa um problema na empresa. Por quê? Porque ela entra na minha sala e eu, claro, sou estratégico, mas eu sou objetivo. Isso. E aí a pessoa se decepciona com a empresa porque eu represento a empresa.
E é terrível. Ele é um demônio falando com as pessoas, não vai atrás. Ele todo dia é risinho no Instagram, mas pra falar ele é muito direto, assim. Eu sou muito direto. No sentido de, né, ser mais rígido em decisões. Às vezes as pessoas chegam lá, né? Chega lá a denúncia. Olha só, fulano de tal não fez um atendimento assim, assim, assado. Ótimo. Você chama de denúncia? A gente é uma central de ruídos. Que denúncia? Eu criei a central de ruídos, onde se faz denúncias sobre... Olha, o pessoal não se sente mal, dedo duro dos infernos. Mas eu falo aqui todo mundo, olha, se alguém tirar cliente aqui, vai ser ruim pra todo mundo. Então, se você tá fazendo a tua parte pro cliente tá satisfeito, vai lá, o outro destrói o que tu tá fazendo, tá errado isso. Então e aí, eles fazem mesmo, viu? Criam uma central de ruídos na empresa, dentro de um processo. Eles vão lá no G-Click, lá no gerenciador, colocam, se escolhem até o setor, tá? Convida a pessoa tá ciente que ela é convidada também. E aí sabe, não fica segredo pra ninguém. E aí o que é que acontece? Ficou pensando, foi? Não é que eu fiquei impressionado que as gurias estavam fazendo assim com a mão, não entendi o que estava acontecendo ali. Agora já passou. Imagina ter sido exatamente. Não, mas a central de vídeo, sabe o que eu tava pensando enquanto tu falava? É que mudou muito lá na empresa também essa questão da saída dos clientes, porque como mexe na remuneração estratégica... Claro, sim. Dói no bolso de todo mundo. O pessoal, por que o cara tá atendendo mal? Claro, eu fiz tudo pra ficar com a gente ficar com esse cliente, agora eu vou perder o cliente. Porque o cara não tá fazendo. Então tem isso também, né? Que ajuda na equipe. Exato. Tá, mas daí o cara chega aí o cara chega e fala, eu falo, ótimo você falar. O que é que eu preciso? Eu preciso que você me traga provas. Me mande tudo aqui no WhatsApp mesmo, no e-mail, e aí eu chamo a pessoa. Aí eu chamo a pessoa, e aí eu começo a conversar, a pessoa normalmente... Hoje, com a cultura, eles já sabem que eu vou fazer isso, então, ou eles justificam, ou eles dizem que não aconteceu. Sim. Eu falo, tá, e o que acontece com isso aqui? Eu coloco na TV da minha sala. Tem aqui, o que significa isso? E aí, da última vez foi engraçado, porque um gerente veio trazer isso de um outro departamento. E aí eu falei, tá, peguei o telefone, chama fulano de tal aí. Aí o gerente, mas você não vai mandar eu sair da sala? Eu disse, não, você tá me trazendo. Você é gerente, a sua responsabilidade é trazer esses ruídos, sim. Você vai ficar aqui e a pessoa vai entrar. Aí a pessoa entrou, falou, justificou, aí do nada olhou para o gerente e falou, agora você podia ter falado comigo, veio trazer para ele na minha frente. Viu? Você podia ter falado comigo, rapaz, agora você traz logo pra ele, ainda manda. Viu como cria problema de relacionamento? Não tem problema, agora ele sabe que tá sendo monitorado e que o gerente não vai ter medo de me dizer o que tá acontecendo, porque isso tem que estar claro, olha, não adianta, todo mundo tem que saber que tá exposto. Essa coisa, dessa cultura da gente dizer, não, mas vamos ficar que talvez ninguém diga, não, eles vão dizer. Eu digo, olha, eles vão dizer, gente, não fiquem fofocando aí, porque sempre chega pra gente, tá? Às vezes teve um momento que eu falei, gente, não quero saber. Não me contem, não me contaminem com essas coisas, essas picuinhas, porque eu não quero saber. Tem dias e dias também, né? E aí a gente mudou muita gente no escritório, lá na empresa, e agora, graças a Deus, a paz voltou. Por enquanto, né? Nunca existe. Eu falei essa semana sobre isso. Né? Não existe estabilidade numa empresa de contabilidade. A gente sonha que um dia vai estar tudo estável e lindo. Aí um pede para ir embora, aí entra um cliente problemático, desestabiliza tudo, tem um monte de coisa. Esse episódio precisa ter uma pergunta importantíssima para ti. Eu tenho umas aqui para fazer a você, viu? Tá no celular. Mas assim, a pergunta que eu quero te fazer é em relação... Quando tu tem que fazer uma demissão, como é que tu conduz essa demissão? Tá, olha, presta atenção. Tá. As pessoas, os gestores, eles têm... a gente cai no cargo de gestão às vezes e uma das piores tarefas que um gestor tem que fazer é a primeira demissão na sua vida. Você entendeu? Eu tenho certeza, qualquer um que tá assistindo aqui, que já foi gestor, botaram ele no cargo de gestão, ele tem 1000 tarefas diferentes, mas fazer uma demissão é o que te corrói. Tu não sabe como conduzir, tu tem apego com as pessoas que são da tua equipe. Tem umas que nem tanto, né? Ok, mas tem a maioria que tá ali. E outra coisa, tu não tem maturidade, tu não tem musculatura de liderança pra conduzir. Então agora vocês vão ter uma aula com o Fabiano Azevedo de como fazer uma característica, como é que tu conduz, como é que tu gosta de conduzir uma demissão. Tipo assim, abertura, meio e encerramento. Perfeito. Tu deixa a pessoa falar, falar numa demissão, tu fala os motivos, desliga e vai-te embora, ou não, fala, qual é o teu ponto de vista sobre isso, entendeu? Isso que eu quero entender. Eu nem trago assim, eu nem peço ponto de vista, porque quando eu vou anunciar que a pessoa tá desligada, ela já tá desligada realmente, assim. Nunca houve algo que a pessoa dissesse, que eu dissesse assim, então vamos tentar mais uma vez. Não, tudo bem. Porque a pessoa já passou por um monte de processo. O que é que eu faço? Normalmente eu chamo uma pessoa, hoje em dia não faço mais isso, eu não demito mais as pessoas, mas assim, mas às vezes acontece, como aconteceu recentemente, eu trago a pessoa eu deixo ela se sentir segura, porque assim, no final das contas, eu não quero que a pessoa fique, eu sei que isso vai impactar na vida dela, isso vai mexer com a autoestima dela, com a vaidade dela, com muita coisa. Você vai pra casa e você vai ter que dizer
que você não foi competente o suficiente, que a empresa demitiu você. E você tem que receber isso também. Mexe, não tem como. E claro, todo mundo vive assim, na verdade é o seguinte, todo mundo vive olha só, todo mundo vive situações difíceis, né? Seja uma demissão ou qualquer outro tipo de coisa. Então, são coisas que a gente tem que viver, porque também é difícil para quem desliga, já tem um processo ali. Tem pessoas que eu não sei como não acham que vão ser demitidas, ainda sentem surpresa quando são demitidas. Tem aquela demissão que quando a pessoa... Comigo funciona da seguinte forma, mas eu sou um caso à parte, tá? Eu não gosto muito de muita conversa. Eu não sou uma pessoa... Eu não gosto de DR. O meu relacionamento em casa não tem DR, tá? Não gosto de DR, sou muito objetivo, não gosto dessa coisa, ui. Mentira, é verdade. Eu não gosto. E aí, o que acontece? A demissão é o seguinte, a pessoa entra e fala, olha, foi um prazer te conhecer, a gente tá encerrando um ciclo aqui. Te chamo de cara? De cara, já. De cara, oi, vem aqui. Eu acredito que não é uma surpresa pra você, né? A gente já conversou muito sobre isso, outras pessoas já tentaram, a gente já fez isso, já fez aquilo. E a gente realmente decidiu isso, decidiu desligar, vai ser bom pra empresa, vai ser bom pra você. Eu queria saber se você tem algo pra dizer, se tem alguma consideração pra falar. Porque então a pessoa às vezes quer esvaziar um pouco. Claro. Mas eu não trago nem, tipo assim, você tá sendo desligado por conta disso, disso. A pessoa vai se justificar. Não, com certeza. Então acabou, já não tem mais o que discutir, né? Ó, isso era pra ser feito antes. Ela tá lá no feedback, ó. E se já foi feito, já esgotou também. Se não foi feito, não é o momento. E se não foi feito, também não é o momento mais. Você já tá errado, ó, leva essa culpa com tu. Né? Mas aí, assim, falo e desligo. A pessoa normalmente fica tentando justificar alguma coisa, mas no final ela percebe, porque aquilo, às vezes a gente dá margem pro outro falar. Como eu sou muito objetivo, eu falo, olha, muito obrigado por tudo que você fez e tal. Agora, tem uma coisa. Se a pessoa foi uma pessoa má com a minha empresa, não respeitou a minha empresa, não honrou a minha empresa, eu não falo com ela. Eu não faço desligamento, eu passo outra pessoa para falar, eu não me despeço da pessoa, não vou me despedir da pessoa, não tenho consideração qualquer. Perfeito. Isso é um ponto que eu queria falar. E aí é uma vulnerabilidade minha, tá? Porque isso é emocional. Emocional. Isso é emocional. Isso é uma coisa que eu queria falar. Tem pessoas que tu precisa demitir. Eu acho que vive uma... Entendeu o que eu tô falando? Tipo, como dono da empresa ou como líder direto. Então, esse negócio que existe até nos filmes, que os caras falam assim, passa no RH. Cara, RH não tem que demitir gente. Não tem. No meu ver, quem tem que demitir a pessoa é o gestor dela. Com certeza, absoluta. Passa no RH que vai ser demitido no negativo. Como é que o cara vai... Cara, é tua responsabilidade. Tu que contratou, tu que dá feedback, tu que demite. É verdade. É muito confortável isso, não passa no RH. Para as empresas que tem RH, né? Passa no RH que o RH vai fazer demissão. O RH nem tem a proximidade suficiente para a pessoa... A pessoa vai se sentir um lixo com aquilo ali. Um lixo, claro. O que a gente faz é a gente coloca uma segunda pessoa. Normalmente é o RH. E se o RH não estiver no dia, a gente pede para alguém acompanhar. Porque às vezes é importante, né, ter uma segunda pessoa ali para conduzir. Às vezes o clima pode esquentar. Então, a segunda meu questionamento para ti é em relação a pessoas perigosas. Pessoas que tu demite, que tu sabe que podem fazer sacanagem, que podem... sei lá, usar teu banco de dados, sabe? Ou falar mal pros clientes, ou deletar coisas. Tu não passou por decisões que tu pelo menos teve esse medo na tua cabeça? Não, eu nunca tinha tido esse medo. E por não ter o medo, nunca tinha me preparado para isso. E aí, sofri com isso recentemente. Mas sofreu de acontecer ou de sofrer a... De acontecer. De acontecer? A gente desligou um anjo que não dava resultados, que a gente já tinha conversado muito e que a gente até tentou preservar muito. E aí o anjo levou com ele as asas. Ele simplesmente apagou muitas coisas. Não. Todas as anotações particulares dele, né? Porque afinal de contas era dele, né? Ele apagou. Que eram do cliente, no caso, particularidades dos clientes. Coisas que cada particularidade de clientes e tudo mais. Meu Deus. E aí... Ou seja, uma pessoa maldosa que quis te prejudicar pela rescisão. Com certeza. Na verdade, eu acho que ele se sentia... Ele disse assim, eu acho que ele pensava assim, eu não vou deixar exposto aqui o que eu fazia, de repente não vão concordar, e eu também não vou... Eu não gosto mais da empresa, então não vou também deixar tudo que eu fiz aqui, que eu me esforcei. Enfim, ele apagou. Cara, E aí você sabe que eu ia mandar uma mensagem... Eu ia entrar em contato, viu? Aí depois eu disse, cara, pra que eu vou entrar em contato? Porque enquanto eu vou entrar em contato para resolver com essa pessoa, que essa pessoa não está mais na minha empresa, eu preciso gastar esse tempo. O que é que eu vou fazer para isso não acontecer mais? Mas, Fabiano, eu gostei porque eu fiquei já vivi momentos... muito triste, assim, pelo fato de até de a gente ter tentado, mas até por uma questão até mais humana do que qualquer outra coisa. Já vivi momentos que eu tive que demitir, tu sabe dessas histórias, demitir pessoas que estavam passando a perna na empresa, na cara dura, desviando coisas. Eu sei. E eu tive que fazer essa demissão na maior naturalidade, racionalidade, sem tentar colocar emoção, porque assim, cara, não tem como não te subir a raiva. Não tem como. Você tem que ter uma... Mas se eu vou lá, boto o dedo na cara e faço isso, cara,
o que eu vou ganhar com isso? Tu entendeu? Vai ganhar vários problemas depois. Vários problemas você vai depois. despertar a fúria no outro. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter uma maturidade muito forte para isso. Então, a minha empresa sai ganhando mais se eu fizer um processo de desligamento muito mais saudável, onde eu não enxergo mais aquela pessoa na minha vida e tá tudo certo. Né? E se você acha que não vai ter, tem que fazer justa causa, tem que provar, que cara, isso é o emocional falando mais forte. Claro que se tem um rombo absurdo, que o cara, né, estelionatário, aí tu precisa recuperar aquele dinheiro, tem que botar na justiça, aí já é um outro caso. Aí já entra num outro caso. Mas assim, se tu vê que a pessoa tá contra o teu negócio, te livra dela e deixa ela seguir a vida dela, né? Eu tenho uma vulnerabilidade assim, que eu espero que a minha equipe não assista esse episódio. Tem algumas pessoas na minha empresa que eu gostaria muito que elas não fossem embora. Mas pelo nível de identificação, de valores... Mas tu não te sente mais próximo dessas pessoas também? Claro, me sinto... No sentido de estar conectados com elas? Sim, total. E elas também sentem isso de ti? Se sentem. E assim, eu gosto de ver a evolução dessas pessoas, eu gosto de saber que elas estão felizes, eu me preocupo com elas. Eu penso a mesma coisa. E aí, o fato de isso, envolvimento termina sendo emocional, né? Tanto que às vezes as pessoas, eu já vi, não sei se você já viu, várias caixinhas de perguntas que as pessoas falam assim, você pode ter, me perguntam muito isso, você tem preferidos na empresa, né? Ou tipo assim, você pode demonstrar que você tem preferidos na empresa? Perguntam outros influenciadores, outros especialistas, e as pessoas dizem, não, você tem que ser extremamente... não, cara, eu faço questão. Inclusive ele tem uma estrelinha, preferido do Fabiano. Preferidos, assim, eu coloco lá o crachá. Eu faço questão, sabe por quê? Porque são conquistas. Aí o que acontece? Se você quer ser o preferido do Fabiano, você é só entregar aquilo para a empresa, porque eu não quero ninguém me bajulando, eu não quero nada disso. O que eu quero é que você seja uma pessoa bacana, porque se você for uma pessoa bacana, você vai fazer jus ao que você se comprometeu, você vai... O preferido no sentido de estar se destacando. É a pessoa de confiança, é a pessoa que, tipo assim, que eu quero que cresça na empresa, que seja feliz na vida pessoal dela por conta da minha empresa também, né? E aí essa pessoa, por que eu tô falando isso? Porque aqui a gente fala de demissão. Essa pessoa, com certeza, seria uma demissão muito difícil. Essas pessoas específicas seriam demissões muito difíceis para mim. Eu não sei como seria conduzir essas demissões. E eu falo para essas pessoas que tu tá dizendo lá na minha, eu digo para elas assim, olha só, da mesma forma que eu sou grato pelo teu trabalho, eu quero uma retribuição nesse sentido. Com certeza. Se tu quiser ir embora, se tu estiver insatisfeito, tu tem que me dar a chance de transformar essa insatisfação numa satisfação. Exatamente. Não me bate na minha porta e vem me dizer que tá indo embora amanhã. Exatamente. Porque, cara, assim, eu tenho um nível de confiança nelas tão grande que eu me sentiria traindo elas se eu demitisse amanhã. Porque, cara, como assim? A gente tá nessa conexão com aqui, certeza, entregando um monte de coisa junto e do nada e você vai me abandonar do nada? É a mesma coisa eu espero da pessoa. Tem que ser recíproco. Claro, com certeza. Assim como... Mas eu digo isso pra eles, eu falei, aqui, ó, eu vou atrás da tua família. Eu vou atrás da sua família, eu vou infernizar a sua vida. E se eu morrer de estresse, eu venho buscar você. Mas olha só, mas sabe o que eu faço? Essa pergunta, claro que não é o comportamento, as pessoas mudam muito com o tempo, mas lá na seleção, no finalzinho, uma das perguntas que eu faço é o seguinte: e você pode começar com quanto tempo? Porque a gente tá com muita pressa. A gente tem muita pressa. Nem tem tanta pressa. Tá falando da pessoa da entrevista? Que eu tô admitindo. Ah, tá. A gente, na entrevista, eu falo, olha, a gente tá com muita pressa, tá um caos aqui nessa cadeira, eu preciso urgentemente de uma pessoa para essa cadeira. Quando é que você pode começar? Se a pessoa disser amanhã, ela não vai ser admitida. Olha só isso, cara, faz todo sentido. Agora, porque ela tá traindo o outro emprego dela. E aí ela fala assim, se ela disser assim, olha, eu preciso de pelo menos 3 semanas. Eu preciso de 1 mês, eu preciso de 2 semanas, eu preciso de 3 semanas porque eu já tô deixando tudo organizado lá e eu não posso deixar eles na mão. Se ela me falar isso, se ela tiver cometido algum deslize antes, eu até considero... Eu tive um caso agora, uma pessoa que tava, 10 anos com a gente. O escritório fez uma outra proposta, sei do que. Em nenhum momento ela trouxe, tentou fazer uma contraproposta, tentou, enfim, se manter na empresa em nenhum momento. Simplesmente assim, era uma quinta-feira, segunda-feira eu tô lá no outro escritório. Cara, isso pra mim é uma das maiores ingratidões que existe. Lucas, mas tu não pensou na pessoa que, cara, não me importa, os dois lados poderiam estar errados ao longo da relação, tudo certo. Como tu começa e como tu acaba um negócio muda completamente a percepção. Completamente. Tu caga tudo pra trás, cara.
Tu cagou toda a tua relação com a empresa na saída. Pra que fazer isso? Existe essa maturidade. A empresa vai entender que os benefícios que tu vai ganhar lá fora é melhor, que o teu crescimento de carreira pode ser melhor. Nós vamos entender. Mas não caga na saída. Faz uma saída bonita, você destrói tudo que você fez. Não, outra coisa, amanhã tu pode não estar naquela empresa. Tu pode. Claro. Tu pode. O teu o que tu cria de network na tua vida e estar numa empresa é criar network. É o que vai te fazer prosperar até o final da tua vida. Claro. Se eu saio do emprego hoje, eu tô amanhã, mas eu criei uma relação lá, tem uma nova oportunidade que surgiu lá, vão me chamar de outro. Cara, eu tenho inúmeros casos na empresa hoje de pessoas que a gente desligou porque aquele momento não servia e estão lá de volta. Ou pessoas que pediram pra ir embora e agora voltaram. E voltaram rendendo muito mais de um olhar diferente, porque foram pro mercado e trouxeram mudanças. Então o mundo é isso, cara. É cíclico. As pessoas não enxergam isso. Elas fazem merda pra nunca mais ter a oportunidade. Como se nunca mais fosse precisar. Eu encontrei, ganhei na Mega Sena agora, nunca mais vou precisar nem olhar pra sua cara. Nunca mais vou voltar pra cá. Tipo isso. Não, tudo bem, até entendo que tu tem um sentimento, né, até de, não quero mais saber, sabe? Às vezes a gente fica com isso na cabeça. Não quero mais voltar, ou tá muito tóxico aquele meio pra mim. Acontece. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Nunca sabe. Então, traçar um bom relacionamento. Cara, tem pessoas assim que me cortam o coração, que foram embora. Foram abrir seu negócio, não sei o quê. Eu falei, porra, eu fico de um lado muito feliz porque a pessoa vai ser mais feliz. E por um outro, assim, porra, por que eu não melhorei a experiência dessa pessoa? E tal. Mas a pessoa, cara, qualquer momento que ela bater na porta, eu quero voltar, eu digo, agora? Tá vendo aí que eu puxo uma cadeira aqui pra ti. Entendeu? De tão tem pessoas assim. Boa a relação que ficou com aquela pessoa. Tem pessoas que eu digo assim, meu Deus, se voltasse seria maravilhoso. Assim. Já tem pessoas que eu digo, meu Deus, eu espero não encontrar na rua, porque eu não quero nem ver. Tem uma pessoa que passou lá na Tática, logo no começo, que foi a Mayara. Quando a Mayara pediu demissão, eu disse, meu Deus, a minha empresa vai à falência agora. Tu lembra, ela tá na palestra que eu lancei no teu evento e tal. E na época foi muito complicado pra mim, porque como foi ela que passou mal, ela até mandou uma mensagem depois, eu falei que passou mal na época que eu era extremamente maluco, mais maluco do que eu sou. Na hora da demissão, na hora que ela pediu demissão, ela disse assim, eu quero sair da contabilidade também. Falei, tu sabe que isso me dá um... trauma foi esse falar que eu sobre sentimentos, isso aí me deixa um pouco mais aliviado, quando a pessoa diz que vai embora da minha empresa pra fora da contabilidade, eu fico mais feliz. Eu pensei, porra, um trauma. Não foi comigo, entendeu? A contabilidade. Foi um problema dela de como é que lugar que ela está, né? Ela foi experimentar outras coisas e voltou pra contabilidade. Voltou, e aí não foi contigo. Mas nesse caso, eu acho que foi um trauma comigo mesmo. Foi? Eu acho que foi. Eu acho muito que ela... insuportável no começo também, né? Eu acho que foi comigo mesmo. Eu acho que ela, tipo assim, ela viu que... Ela entendeu que a contabilidade era aquilo. Foi o primeiro emprego dela. Então, em qualquer empresa de contabilidade que eu tiver, o Fabiano é legal, ele só é esse nível de exigência. Então, cara, eu não quero viver isso. Ela foi ser radialista, que o pai dela é radialista. E aí depois ela voltou para contabilidade, né? E aí ela abriu o negócio dela, ela quis abrir o negócio dela. Sim, e nós tínhamos uma ótima relação, eu tenho o maior respeito e gratidão por ela, porque ela sempre foi uma pessoa muito respeitosa com a empresa. Ela ficou até os últimos momentos. E ela, assim, dela ali, e ela ainda deu muito suporte a gente depois, sabe? Mas eu tava lembrando de uma demissão que eu fiz, porque, gente, olha só, eu pego ranço, tá? Então, eu descobri, há muitos anos atrás, um colaborador que era um dementador daqueles piores que tem dentro da empresa. E aí, a minha mãe já estava angustiada, porque a minha mãe já estava trabalhando lá na Tática. O pai da Priscila, da minha sócia, o Gerson também. Já estava aquela angústia, todo o time desengajando. E aí, eu entrei na sala, eu olhei pra Priscila, a gente dividia a sala na época. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ela disse, não sei mais o que fazer, olha, ele fez isso, fez aquilo. Eu falei, eu sei o que vou fazer. Abri a porta e falei, fulano, vem aqui, por favor. Aí fechei. Aí ela, vai fazer o quê? A Priscila perguntou assim, a gente vai demitir ele agora. Você tá maluco, assim, a gente vai demitir ele agora. Porque agora a gente vai colocar alguém no lugar dele. Porque não tem ninguém no lugar dele ainda, porque a gente tá aqui procurando devagar. Aí ele entrou na sala, agora veja como as pessoas às vezes são malucas. Diante de tudo que ele fazia, ele não esperava a demissão. Cara, então, tem isso também, né? Que loucura. Aí quando ele entrou, ele tava em pé, na minha frente, eu falei, pode falar disso. Então, eu só chamei você, porque ele assim, ele entrava na minha sala e ele era maravilhoso comigo, com a Priscila. Aquilo que eu te falei, de botar uma carapuça. Aí quando ele saía, ele dizia lá fora que ele estava impondo coisas pra gente, que ele contava outra história, que a gente estava refém dele. E aí a gente descobriu, claro, quando eu chamei, eu falei, você tá desligado.
eu acho que na época, eu vou dizer a você, foi em 2013, 2014 mais ou menos, eu acho que eu falei, demitido, você está demitido. E aí ele falou, como assim? O que foi que eu fiz? Eu disse, você sabe o que você está fazendo, o que você fez e você está demitido. E aí eu vi os olhos dele encherem de lágrimas na hora, assim. E aí eu juro, assim, seco eu estava, seco eu continuei e disse, mas eu fico até quando? Eu disse, até agora, você pode... Tá, mas você estava com raiva dentro de ti. Então, é isso. Mas às vezes, amigo, a gente precisa também, enquanto gestor, encontrar o nosso lugar de razão e até em ser pragmático, a gente se dá o direito de ser pragmático e ser curto, porque às vezes a gente também fica carregando peso que não é nosso. A pessoa faz tudo o que quer, a pessoa destrói, ela desonra, e eu falo desonra, eu nem gostava de usar muito essa palavra, honra, porque tudo era, existe uma moda, né? Honra não sei o quê, honra não sei o quê. Não, mas ela desonra mesmo a história da gente, né? A gente sabe como é a palavra certa, e aí a pessoa chega... E você ainda tá ali levando um peso nas costas e ter demitido essa pessoa, cara, ela vai aprender ou ela nunca vai aprender, mas assim, você não quer mais ela na tua empresa, né? Porque você deu a chance dela crescer com você respeitou essa pessoa, então, na hora, assim, eu fico seco, literalmente, assim. E é uma coisa que eu não quero mudar em mim. Sabe, algumas pessoas podem até achar, Fabiano é muito racional, chega a ser desumano. Às vezes a minha sócia, a Priscila, me ensinou muitas coisas assim em relação, ela me equilibrou nesse aspecto e ela me equilibrou até o momento que eu disse, daqui pra frente eu quero continuar nesse nível, que não dá pra melhorar tanto não, porque eu carregava muito a culpa de tudo que às vezes não era uma culpa minha, inclusive de demissões. Eu ficava me culpando muito, mas será que eu não deixei a pessoa triste? Será que... mas olha, por mais que ela tenha me deixado triste, tenha prejudicado, eu não quero que ela fique triste. E isso acabava também... Era tanta coisa na minha cabeça, era um peso tão grande. Eu cheguei a descobrir uma vez numa massagem, olha o que eu descobri numa massagem uma vez, que muitos dos pontos de tensão do meu corpo e o fato de eu não ter eu não consegui me alongar muito na época. Hoje tu pode? Hoje eu consigo me alongar mais. Era porque alguns músculos, algumas ligações, não lembro exatamente o que era, estavam carregando uma culpa de coisas que eu fazia. E aí eu tive que entrar num processo terapêutico para entender o que era, para saber se realmente aquela culpa era minha. Olha que interessante. Tá achando? Eu gostei muito. Ó, vamos lá, o momento agora patrocinador do dia. Patrocinador. 1, 2, 3 e vamos falar sobre o nosso patrocinador. Vai ser a Minalba hoje. Minalba. Patrocinador, Minalba. Nos patrocine, por favor, Minalba. Tô precisando aqui. Vamos agradecer aos patrocinadores. Minalba, Alan, o Ibirapuera também. O Ibirapuera por estar permitindo estar aqui. Também, né? Cara, papo muito bom de demissão. Eu acho que é um assunto que perturba muitas pessoas e vai seguir perturbando, porque não é fácil lidar com a emoção numa rescisão. Mas a gente está tentando deixar aqui um pouco mais claro que todos nós vivemos essa vulnerabilidade em diversos momentos, em diversos tipos de rescisão que precisa ser feito. Eu acho que o grande desafio numa empresa é a gente conseguir manter na nossa empresa as pessoas que têm fit cultural e acreditem no teu propósito de empresa, que queiram fazer aquilo que tu faz, que queiram atender da forma que tu atende, né, tudo aquilo. E o desafio de manter essas pessoas que não estão com esse fit desligando, contrata, testando, tal, até tu ter... Porque tu sempre tem um percentual de pessoas que são fortes demais, que são replicadores daquilo ali e tal. Claro. E tem outros que não. Uns não a ponto de demissão e outros a ponto de demissão. Claro, com certeza, absoluta. Até porque você o Nine Box lá, né? Exatamente. Mas sabe o que acontece também? E eu concordo com você em relação a tudo isso. E também a gente não julgar as pessoas que não vão ficar na empresa da gente, seja porque elas pediram demissão ou porque a gente teve que demitir, só porque elas não parecem com a gente, só porque elas não entregam aquilo que a gente precisa. Desde que elas não prejudiquem a empresa da gente intencionalmente, elas só estão no lugar errado. Entendeu? E de repente pode ser que em algum momento elas sejam suficientes, ou seja, não suficientes, a nossa empresa seja suficiente para elas sejam suficientes para a nossa empresa, que haja um reencontro no futuro, porque às vezes é isso, existe um intervalo aí para os dois lados melhorarem, mas às vezes a gente fica também, porque a gente desligou, a pessoa se torna um monstro, né? E não é isso. E também do lado de cá, enquanto gestor, seja você gestor de departamento, seja você um empresário contábil que é o responsável por todos os desligamentos, entenda que assim, a liderança, uma das
dos objetivos da liderança não é só manter as pessoas, é também desligar aquelas pessoas que não fazem sentido para a sua empresa, né? Isso é uma libertação para a sua empresa, é uma libertação para a pessoa. Então não pensa que desligar uma pessoa é um problema teu, é uma dificuldade, um defeito, uma falha sua. Não, ao contrário, você está tendo uma percepção muito eficiente de que aquela pessoa não deve continuar na tua empresa. E só é você, de fato, entender se você fez a jornada correta, a jornada de feedbacks que o Lucas falou, né, a forma de demitir, todo esse circuito. Mas para diminuir esse sentimento de peso, de culpa, desligar muitas vezes é positivo. E você está sendo, inclusive, um líder eficiente em entender isso a tempo, né, de ter um problema maior na tua empresa. É isso. É isso, gente. Eu acho que a gente falou sobre vários aspectos. Espero que tenham gostado deste episódio. Eu gostei bastante. Foi um dos episódios que eu mais gostei também, verdade. Comenta aí se tu gostou, curte, não te esquece, te inscreve no canal pra ver se surge um patrocinador aí. Exatamente. Pois é, vamos ver, né, minha gente? Porque... Valeu, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.